Olá pessoal, aqui Rodrigo Cabral, professor de penal 3, né, movendo a parte geral. A ideia aqui, só explicar um pouquinho, todo mundo sabe, nós estamos, as aulas presenciais foram suspensas por conta do coronavírus, e aqui a ideia é tentar minimizar os prejuízos por conta disso. Eu acho que a gente pode achar uma alternativa bastante produtiva para essa situação. Então a ideia aqui é a gente gravar nossas aulas, a sequência das nossas aulas aqui, para que vocês não sejam prejudicados, para que possam acompanhar, seguir estudando direito penal nesses momentos difíceis, tá? Então, pessoal, só para explicar, vou continuar aquilo que eu já dei em sala de aula. A gente parou na tipicidade penal, na tipicidade como do conceito analítico de crime. Vou fazer alguns vídeos, vou dividir eles em cerca de 15 minutos, senão fica muito pesado aqui para carregar depois. Mas de qualquer forma, a ideia é dividir eles em alguns vídeos de cerca de 15 minutos e tratarei da aula de quarta-feira e de quinta-feira, dia 18 e 19 de março. Espero que a imagem e o áudio saiam bem, vocês consigam compreender. Desde já coloco à disposição depois para responder eventuais perguntas, dúvidas. Aí se surgir alguma coisa, de repente eu posso gravar um videozinho curto para esclarecer as dúvidas. Coisas me alcançam lá no Rodrigo_Cabral @hotmail.com ou no Instagram @RLF Cabral, ou mesmo no sistema da Unibrasil, que existe você sabe, um mecanismo de comunicação ali na aula virtual, tá? Na sala virtual. Então, vamos lá. Só para a gente lembrar, né? Então, pessoal, na última aula a gente parou parou no tipo penal, né? Nós vimos lá das funções do tipo penal. O tipo penal é aquela descrição, desde uma perspectiva penal, formal, consiste naquela descrição legal da conduta incriminada. Nós vimos a função sistemática do tipo penal, a função político-criminal, função dogmática, função comunicativa também do tipo penal. E vimos a evolução sistemática da tipicidade, né? Lembram aquilo que eu repito em todas as aulas: conceito analítico de crime, conduta típica, antijurídica e culpável, né? A tipicidade, como vista hoje em dia, nem sempre foi assim. Houve uma evolução, né? Desde o conceito lá do tipo penal do Belling, tipicamente do sistema clássico ou sistema List-Belling. Belling denomina esse sistema não por acaso, mas por sua importante contribuição na sistemática do direito penal, criando propriamente esse elemento da tipicidade, lá sua obra de 1906. Nessa evolução sistemática, te lembra que o tipo penal para Belling, o sistema clássico, era puramente objetivo, né? Então não tinha nada de subjetivo, não tinha nenhum elemento subjetivo, e ademais era um tipo penal avalorado, né? Uma vez que a concepção do sistema clássico ela é informada aquele binômio observar e descrever, e não tinha nenhuma valoração. Esses dois aspectos do tipo penal ser dotado por elementos puramente objetivos e o tipo penal ser visto desde uma perspectiva avalorada, né, isso foi sendo superado com o desenvolvimento sistemático da teoria do delito, né, com a eclosão do sistema neoclássico, né, cujo binômio informativo era compreender e valorar. Houve uma ressignificação do tipo penal. Em primeiro lugar, aquilo que era puramente objetivo, sem nenhum elemento
de natureza subjetiva começou a ruir e, principalmente com a contribuição do Meyer, começou a se perceber que nos elementos do tipo penal havia também nesses elementos de natureza subjetiva, né? Especialmente o ânimos de satisfação da lasciva nos delitos sexuais, foi um exemplo típico para essa proposta, e o elemento de ânimo de assenhoreamento definitivo no crime, por exemplo, de furto. Então, o Meyer propugnou, né, que o tipo penal não era puramente objetivo, mas tinha, sim, alguns elementos de natureza subjetiva. Então, com isso, aquilo que era puramente objetivo começou a se subjetivar. Da mesma forma, a visão de que o tipo penal era avalorado também foi-se com a proposta do Meyer, foi-se superando essa concepção de tipo penal avalorado. Aí começou a se desenvolver os elementos normativos do tipo, né? E superando aquela visão puramente avalorada que havia quando do sistema clássico. Então, no sistema neoclássico, a ideia de elementos subjetivos começou a ascender, né? Não de forma plena ainda, mas de forma parcial, né? E, por outro lado, o tipo penal passou a ser valorado também no sistema neoclássico. Ademais, no sistema neoclássico, a gente verificou que surgiu aquela dúvida entre a teoria da ratio essendi e a teoria da ratio cognoscendi. Isso eu falei também para vocês na última aula. A teoria da ratio cognoscendi e a ratio essendi tratam da relação entre o elemento do tipo, né, da tipicidade, e o elemento da antijuridicidade. Né? Qual que é a relação entre esses dois elementos? Né? A gente sabe conduta típica e antijurídica, qual que é a relação entre tipicidade e antijuridicidade. A teoria da ratio cognoscendi, isso eu já falei na última aula também, ela propugnava que o elemento da tipicidade ele era um indício da presença da antijudicidade. Então, a tipicidade era um indício da antijudicidade. Por isso que ratio cognoscendi era uma razão de ser, era uma fumaça, era um indício, era a função indiciária do tipo penal com relação à antijudicidade. Já a teoria da ratio essendi, propugnada principalmente professor Mesger, dizia que existindo tipicidade já haveria antijudicidade. Então a tipicidade era a razão de ser da antijudicidade, né? Sendo que por uma mera questão de técnica legislativa, os tipos penais já não previam todas as causas excludentes de antijudicidade. A leitura correta, desde essa perspectiva, se não houvesse a necessidade de uma técnica legislativa, era ler, por exemplo, o artigo 121, matar alguém não estando em legítima defesa, em estado de necessidade, estrito cumprimento, dever legal, etc, etc. Então, essa é a ratio essendi. A razão de ser da antijudicidade, a tipicidade é a própria razão de ser da antijuridicidade. Tá? Então, a teoria da ratio essendi, a teoria da ratio cognoscendi, e fomos prosseguindo, vendo os elementos do tipo penal. Né? Então, aquela questão que eu falei que com relação à objetividade, o tipo penal era objetivo, a gente viu que no sistema clássico o tipo penal era puramente objetivo, no sistema neoclássico começou a surgir elementos de natureza subjetiva, esses elementos subjetivos diversos do dolo começaram a surgir como constantes, como integrantes do tipo penal, e essa mudança em direção a uma subjetivação, digamos assim, do tipo penal, o ápice dele se deu com a teoria finalista. Né?
foi o professor Weltzel que propugnou que o tipo penal era dotado tanto de elementos objetivos quanto de elementos subjetivos, e com isso realizou o deslocamento do dolo e da culpa, que estavam antes eram integrantes antes do extrato da culpabilidade, passaram a ser agora, com o professor, com o finalismo, o professor Weltzel, integrantes da tipicidade, do elemento da tipicidade. Então, o tipo penal, havia um tipo penal objetivo e tipo subjetivo. E essa concepção vem até hoje, né, adotada. A gente, toda vez que a gente vai estudar lá na parte geral, lá os tipos penais, os delitos em espécie, em ver tipo objetivo, depois de ver o tipo subjetivo, dolo, culpa, elemento subjetivo diverso do dolo, ou préter-dolo, o que seja, né? Então, a gente vê o tipo penal hoje, a gente sempre faz, eu faço no quadro lá um círculozinho, tipo objetivo, tipo subjetivo. Então, com isso foi a evolução da tipicidade, né? Essa ideia de criação do elemento subjetivo no dolo, perdão, do tipo subjetivo, a inclusão do dolo, a culpa no tipo, tornando o tipo tanto tendo o tipo uma parte objetiva como uma parte subjetiva. Tá? Isso tudo não é nenhuma novidade, a gente falou, eu só estou rememorando os senhores aqui nesse momento. Tá? Então até aqui tudo ok. Né? Ademais, a gente viu também que o tipo objetivo hoje, a concepção hoje que conforma o tipo objetivo, ele é formado, então, o tipo penal é formado por tipo objetivo e tipo subjetivo. Né? Então, até aqui tudo bem. Tipo objetivo é formado sempre com os elementos do tipo, né? Ele é formado pelos elementos do tipo que trazem a ação típica, a causalidade entre a ação e o resultado e a imputação objetiva. Né? Então, esses elementos do tipo objetivo pode ser tanto elementos descritivos que requerem uma percepção sensorial, ou seja, a identificação do que é ser humano, do que é coisa, do que é edifício, do que é subtração, e pode também o elemento, o tipo objetivo pode conter também, além dos elementos puramente descritivos, elementos normativos, aqueles que exigem uma valoração jurídica, por exemplo, alheio, na coisa alheia móvel, documento, por exemplo, nos crimes de falsidade, reprovável, o que é injúria, o que é um desacato. Né? São todos esses elementos que não dependem da percepção sensorial, mas depende de uma valoração jurídica. Então, a gente sabe que o tipo objetivo tem tanto elementos descritivos quanto elementos normativos. Já o tipo subjetivo é dotado de elementos como dolo ou a culpa, né? Em regra, ou o dolo ou a culpa, mas há também casos dolosos que há elementos subjetivos diversos do dolo, isso a gente vai aprender no momento oportuno, e também há a possibilidade do tipo subjetivo ser composto dos delitos préter-dolosos, ou seja, em que há dolo no inicial, na ação, né, e culpa no consequente, né, dolo no antecedente e culpa no consequente, ou seja, culpa no resultado. Né. Mas não se preocupe que isso a gente vai detalhar no momento correto, no momento oportuno, a gente vai ver cada um desses elementos. Tá? Então, agora, na próxima aula, a gente vai ver lá as modalidades de tipo, para a gente prosseguir. Então, como eu disse, já estamos chegando aqui a 14 minutos, vamos encerrar esse aqui, vamos abrir uma nova e depois nós prosseguimos com a nossa matéria. Obrigado e até logo.